Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje trataremos da importância e o papel da política na definição de homem comum e ser social. Qual é a beleza de tratar desse tema? A beleza é, principalmente, a gente partir da ideia de que nós temos uma individualidade, mas também fazemos parte de uma coletividade. O uso de casa sai à praça? Ora, se o uso for bom, ele deve sair à praça. Se eu tomo atitudes benevolentes em casa, essas atitudes devem girar pelo mundo. Contudo, se as minhas atitudes individuais, no meu mais restrito local, são atitudes negativas e ruins, elas não farão bem se colocadas no seio da sociedade. Então é importante a gente tratar do papel da política na definição de homem comum, mas também tratar do papel da política que leva em consideração o homem como um ser social. Então, o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior. Vamos traduzir bem isso. O preço que nós pagamos por não gostar de política é ser governado por quem gosta de política. E muitas vezes nem sempre gosta de política, às vezes gosta de politicagem, ou seja, da política de má qualidade. Então, nesse aspecto, a gente muitas vezes não quer participar diretamente da vida política, mas a gente deve fiscalizar. A nossa participação, ela vai ser sempre importante. A gente nunca pode levar a sério aquela outra expressão, deixa como está só para ver como fica. Essa é a causa de todo o sofrimento no mundo. Ah, professor, mas então é melhor a gente abandonar de vez essa história de prática política para a gente viver melhor a cidadania, porque política é bandidagem, política é corrupção. Hoje nós não temos tanta corrupção lá na Finlândia. E será que a Finlândia abriu mão da política? Não. Acontece é que a Finlândia também priorizou a questão da educação. Então a questão não é largar a política ou aderir à política. A questão é aderir à política de forma educada. Isso aqui é o que é mais importante. O que nós não podemos fazer é escolher os nossos representantes e deixar que eles governem ao seu bel prazer. Eu costumo dizer que governo e feijão só na pressão. Então, é desse jeito que nós precisamos lidar com a questão política. Então, o Platão, ele vem colocar muito bem esse pensamento já na antiguidade de que nós não podemos ser alienados à questão política. Quando a gente não gosta de política, a gente vai ser governado e muitas vezes não apenas governados, mas também manobrados por aqueles que gostam de política e nem sempre são pessoas que primam pela a qualidade na política. Então, o homem é um animal político, e isso a gente já fez referência em outra aula. Então, como a polis é oriunda de uma ordem social, espontânea e natural, que atrai o homem para a vida em comunidade, o homem, sob esse prisma, só consegue se realizar plenamente no conjunto social ao qual ele pertence. Então, isso significa, resumidamente, nas palavras de Aristóteles, dizer que o homem é um animal político. O homem é um ser destinado a viver em sociedade, por isso ele é um animal que ele só se realiza enquanto ser humano na polis, na cidade, na convivência com outros seres humanos. É também a frase dele de que quem encontra prazer na solidão ou é fera, selvagem, ou é Deus. Traduzindo melhor, aquele que não vive politicamente, aquele que não faz política, aquele que não aceita o convívio social, ou é um animal ou é um Deus. Então ele quer dizer isso, porque se for homem, ele é um animal político, então nós não temos como ser neutros do ponto de vista político, porque se separar o homem da comunidade humana e colocar ele junto com lobos, ele vai se comportar como lobo se ele for criado desde pequenininho com lobos. Então, nesse aspecto, tem outra coisa que é importante colocar nesse momento. Aqui nós temos o seguinte, sobre futebol, religião
política não se discute. Beleza, então nós vamos discutir o quê? Sexo dos anjos? Vamos discutir sexo das almas? Não. Sobre o futebol. Por que é que você mora no Acre e torce pelo Barcelona da Espanha? Eu já coloquei isso em outra situação, em outra ocasião. É porque há uma discussão, passa pelos meios de comunicação. A tua opinião é formada nessa direção. Quando você nasce, você recebe a camisa de um determinado clube de nascença. Quando completa um ano de idade, recebe uma bola e um bolo de aniversário com os motivos desse clube. Você, de certo modo, você é induzido a participar e a pertencer a ele, ou a simpatizar por ele. Isso não quer dizer que durante a sua vida você não possa mudar, porque nós não compramos o kit completo de ninguém. Nós escutamos as ideias, nós assimilamos as ideias, mas em dado momento também nós fazemos julgamento dessas ideias. Mas sobre futebol se discute. Eu morar no Acre e torcer pelo Barcelona da Espanha, isso deve ter passado por alguma discussão, não foi exclusivamente um gosto. Uma coisa muito errada é aquela de que gosto, cada um tem o seu, por isso gosto não se discute. Isso não quer dizer que não haja uma discussão sobre o gosto. Religião não se discute. Aí eu quero colocar uma coisinha para você agora. Na época de Dom Pedro II, aproximadamente 95% dos brasileiros eram católicos. Agora, 130 anos depois de Dom Pedro II, nós temos aproximadamente 45 milhões de evangélicos no Brasil. Nós temos aproximadamente 23% da população do Brasil deixou de ser católica e passou a ser evangélica. Você acredita que isso só aconteceu por obra e graça do Espírito Santo ou você acredita que houve uma discussão para isso também? Então, houve uma discussão. Isso não foi só uma obra divina. Eu não estou aqui fazendo uma crítica nem construtiva nem destrutiva. Eu estou dizendo que quase todo mundo era católico na época de Dom Pedro II aqui no Brasil. E agora nós temos aproximadamente 23% da população que deixou de ser católica, continua sendo cristão, mas pertence a uma igreja evangélica. E tudo isso aconteceu sem discussão? De jeito nenhum. E a política? O que é a política se não a arte de discutir? Se eu quero proteger o meio ambiente, se eu quero fazer, por exemplo, a preservação dos nossos rios aqui do Acre, eu preciso conversar com o Peru e a Bolívia porque eu não vou poder fazer isso sozinho. Então a política, ela é por si só, em si mesma, uma arte de discussão. A política, na antiga Grécia, os sofistas formavam os homens para chegar no palanque, na ágora, e falar para convencer, para persuadir, para induzir as pessoas a acreditarem naquilo que ele estava pronunciando. Então, nesse aspecto, a política é a arte da discussão. Se a gente não discutir futebol, religião e política, o que a gente vai discutir então? Tudo é discutível. Na vida social, tudo é discutível. Agora, é claro que a discussão não pode gerar a guerra, porque a discussão deve justamente favorecer para que a guerra não aconteça. Porque a discussão fora dos limites, fora da ética, leva ao conflito. E é tudo que na filosofia a gente não quer. A gente quer a arte da discussão política justamente para a gente resolver os problemas e eliminar os conflitos. Então, a outra coisa, nós temos aqui um importante pensador alemão, o Bertolt Brecht, que vai dizer o seguinte: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo odiar política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Nós não podemos viver a política de forma alienada. Nós temos que estar engajados e temos que ter posicionamento severo e posicionamento crítico para que a política possa caminhar de acordo com as aspirações da sociedade, com as aspirações da comunidade. Então, a política, até agora, para a geração mais recente, ela tem soado
como sinônimo de roubo, fraude e desonestidade. É melhor que acabe com essa história de política, porque enquanto existir política, vai existir roubo, vai existir fraude, vai existir corrupção, vai existir desonestidade. É possível que, enquanto houver política, essas coisas aconteçam. Mas, como eu coloquei no início, a Finlândia tem pouquíssima corrupção. E eles não abriram mão da questão política. A questão é que eles também opinaram pela educação. Agora, se nós aqui no Brasil, a gente opinar pela ignorância, aí a política ela vai ser mesmo roubo, fraude, desonestidade e corrupção. Acontece é que a política ela tem que ser acompanhada por um bom processo educativo, para que a gente possa se educar para saber exercer a nossa cidadania. Então, não odeie a política. Política é um instrumento de melhoria da vida em sociedade. Nós não temos outra maneira de resolver os problemas sociais sem que eles possam passar anteriormente a qualquer outra coisa pela discussão política. Então, acredite na boa política feita com respeito e dignidade. Vote e fiscalize conscientemente. Não vá fazer aquele seu voto que o seu candidato perdeu ou o seu candidato ganhou e depois de um ano você não sabe mais em quem você votou. Para governador, para deputado federal, para deputado estadual e por aí vai. Então a gente precisa ter memória histórica, a gente precisa acompanhar, a gente precisa criticar, a gente precisa dar sugestões, a gente precisa acompanhar se as promessas que foram feitas nas campanhas estão sendo cumpridas ou pelo menos a tentativa existe de cumprir aquilo que foi prometido. Então isso é de fundamental importância. Agora, o engajamento político, para que a gente possa exercer plenamente a nossa cidadania, então, ele acontece de dois modos. Primeiro, nós temos a decisão política. O que é uma decisão política? É aquela decisão que é de competência da autoridade que foi constituída para tal. E aí nós temos o governador, o prefeito, o presidente da República, eles devem tomar as decisões políticas. Agora, enquanto cidadão, o que nós podemos fazer se nós não fazemos parte diretamente do governo? A ação política é a competência do cidadão ou do conjunto dos cidadãos para interferir nas decisões políticas. Então, quais são os instrumentos que nós temos para tentar interferir nas decisões políticas? Em primeiro lugar, nós temos o voto. Agora, a gente não pode pensar que a cidadania se restringe a votar. Agora, nós temos também as greves. Alguns têm medo de participar e alguns chamam de vândalos, aqueles que fazem greve para obter os seus direitos e para obter melhoria nos seus direitos. As nossas manifestações de rua, a organização de associações, a organização de sindicatos, o distanciamento social em época de pandemia, como nós estamos fazendo agora, isso são posicionamentos políticos. É por isso que tem discussão. Tem gente que está a favor do isolamento social e tem gente que não está. Por quê? Porque se trata de uma questão política. Mas nós temos aí alguns instrumentos que estão relacionados com a ação política. Agora, se a união faz a força, o povo vai construir. A base unida na luta balança o coreto e o de cima vai cair. Aí nós temos a representação de uma antiga comunidade eclesial de base que optou por fazer uma política do lado dos oprimidos a partir da teologia da libertação. Então nós podemos falar da libertação usando a religião. Nós podemos falar da libertação a partir do nosso ateísmo, se você for ateu. Nós podemos falar da libertação mesmo quando nós não temos uma opção religiosa, mesmo quando nós não temos uma opção política partidária. A união é que faz a força, a união é que constrói a cidadania, mas a gente tem que estar unido em torno de coisas que gerem o progresso da vida social e não em torno daquelas coisas que atrofiam a vida social. Agora, eu quero colocar aqui um exercício, não sei se vai dar tempo a gente fazer a reflexão que a gente precisa fazer. Aqui em Rio Branco, os moradores do Polo Benfica, ao saber que o Estado e a Prefeitura Municipal de Rio Branco não tinham projeto em 2020 para a melhoria do ramal, que dá acesso ao local, resolveram bloquear
a BR-317, que segue de Rio Branco para Brasileia, por exemplo, então nas proximidades da Vila Acre, pressionando o poder público por melhoria. Tal atitude política deve ser classificada como uma afronta aos poderes constituídos. Tem muita gente que acredita que sim. Aquelas pessoas que não sei, nunca vi, não quero participar, deixa como tá para ver como fica, diz que isso é ato de vandalismo. Agora, e os poderes públicos se sentem afrontados e dizem, não, é caso de polícia. Letra B. Uma decisão política a ser executada? Eu falei que a decisão política é aquela tomada pela autoridade competente. O presidente da República, o governador, o prefeito do estado, ele é capaz de colocar em prática a decisão política. Nós podemos fazer a ação. Então, uma ação política para interferir nas decisões políticas. Letra D. Um mal entendido entre comunidade e autoridades. Letra E. Instauração de um conflito social. Ali nós ainda não estamos tendo acentuadamente um conflito. Um mal entendido também pode não ser, porque se as autoridades competentes estiverem dispostas a ouvir o povo e foram eleitas para tal, não precisa gerar um mal entendido. Então, nós podemos ter como resposta adequada uma ação política para interferir, ou pelo menos para tentar interferir nas decisões políticas. Agora, depois de toda essa conversa, eu vou convidá-los a ler um artigo intitulado A Política como Instrumento de Valorização da Cidadania. Opinião. Está disponível nesse endereço eletrônico que eu coloquei aí. E aí a atividade que eu estou oferecendo como sugestão são duas questões. A primeira, o que ocorre quando se trata a ideologia, quando se troca, na verdade, a ideologia o fisiologismo. Então, quando a gente troca a ideologia, a boa discussão, por aquela coisa do deixa como tá para ver como fica, o que pode acontecer? A segunda questão é, quais são as consequências negativas da concentração de renda para a política? Vocês sabem que, muitas vezes, aquele que detém os recursos econômicos, em particular aqui no Brasil, também monopoliza as decisões políticas. Não deixe de apresentar as conclusões ao seu professor e não deixe de visitar a plataforma Eduque para aprofundar os seus conhecimentos em filosofia. Muito obrigado mais uma vez.